Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula, onde eu vou trazer para vocês a decomposição de vetores. Essa aula será um pouco mais longa, porque eu vou fazer uma revisão em relações trigonométricas no triângulo retângulo, porque esse conteúdo é importante que esteja dominado para que a gente siga nos estudos de decomposição de vetores. Então eu preparei aqui uma breve revisão de relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele triângulo em que um dos seus ângulos é reto, ou seja, forma 90 graus, beleza? Então eu trouxe aqui um triângulo onde o ângulo reto está aqui, ó. Representamos o ângulo reto sempre assim, ó, esse quadradinho com um pontinho no meio. Então toda vez que vocês virem um triângulo onde um ângulo está sendo representado dessa forma aqui, ó, significa que esse ângulo aqui é reto, ele tem 90 graus aqui, ó. Aqui ele vai ter 90 graus, beleza? E aqui eu tenho dois outros ângulos, né? Que eu chamei aqui de θ e aqui de beta. O triângulo retângulo, ele tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre a maior parte, a maior medida do triângulo retângulo, certo? E está sempre oposta ao ângulo reto. Sempre oposta ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, ó, a hipotenusa é maior medida, maior medida, e está sempre oposta ao ângulo reto. Certo? Então, ó, a maior medida de um triângulo retângulo é sempre a hipotenusa e ela está sempre de frente para o ângulo reto. As outras duas medidas nós chamamos de catetos, tá? E esse cateto, eles são diferenciados por cateto oposto e cateto adjacente. Só que para você falar que um cateto é oposto ou adjacente, nós dependemos do ângulo em que a gente está olhando como referência, certo? A gente precisa saber qual é o ângulo que a gente está tomando como referência, tá? Uma outra relação importante no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então, ó, esse A aqui está representando a hipotenusa, tá? Hipotenusa. E esse B e esse C estão representando os catetos. Então, veja bem, se eu falei que o A representa a hipotenusa e o B e o C os catetos, eu já vou colocar aqui, ó, esse lado que é a hipotenusa, eu vou chamar aqui de A, tá? Vou chamar esse lado aqui de B e aqui de C, tá? Tá aí o meu triângulo retângulo. Uma relação importante nele, as relações importantes são as relações trigonométricas. Veja bem, o seno do ângulo, seno de x, tá? É igual cateto oposto
dividido pela hipotenusa, beleza? Seno de x, né, seno do ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de x, cosseno do ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente de x, tangente do ângulo, é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essas relações, a gente tem que ter elas muito bem definidas na nossa cabecinha, né? Para a gente lembrar, são muito importantes. Então, como eu falei para vocês, os catetos, para você falar que um cateto é adjacente ou oposto, você precisa ver qual ângulo que você está tomando de referência. Então, vamos analisar esse triângulo retângulo. Se eu tomar este ângulo aqui, ó, beta, esse ângulo aqui, θ, como referência, este ângulo θ, então eu vou escrever aqui, ó, seno, ó, a gente abrevia, tá? Seno de θ, tá? É igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? O cateto oposto ao ângulo θ é o B. Então, seno de θ vai ser B dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o A. Beleza? Agora, vamos lá. Se eu tomo como referência o ângulo beta, seno de beta é igual. Olha, o meu ângulo beta, ele está aqui, tá? Aqui está meu ângulo beta. Quem é o meu cateto oposto a ele? É o cateto, né? É o C, beleza? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O A, tá? Então, ó, é isso aqui, beleza? E para cosseno é a mesma coisa. Cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo. O cosseno, eu vou pegar como referência primeiro o ângulo θ. Cosseno de θ. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é que está ao lado do ângulo. Cateto adjacente ao ângulo θ é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Cosseno de beta. Agora estou pegando como referência o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o B. Beleza? Dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá? Então, veja bem, para você falar, para você determinar qual cateto é oposto e qual cateto é adjacente, você precisa saber qual ângulo você está tomando como referência. Você precisa analisar o ângulo. Agora, veja bem, a tangente. Tangente a gente representa aqui como TG, de tangente. Tangente, vamos pegar como referência primeiro o ângulo θ. É igual a cateto oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? É o B. Quem é o cateto adjacente ao ângulo θ? É o C. Beleza? E agora a tangente, pegando como referência o ângulo beta. A tangente, pegando como referência o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o B. E quem é o cateto... Opa, peraí. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o C. E quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o B. Beleza? Então, para a gente definir quem que são os catetos adjacentes ou opostos, precisamos tomar como referência, saber qual ângulo estamos tomando como referência, tá? Então, isso daí são as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. São as mais importantes. E existem alguns ângulos, né, nos triângulos retângulos, que são chamados, na trigonometria, aliás, que são chamados de ângulos notáveis. E quais são esses ângulos? É o ângulo de 30 graus, 45 graus
e 60 graus, tá? Esses ângulos, nós precisamos saber de qual é salteado, quais são os senos, cosseno e tangente desses ângulos, tá? Beleza? Olha, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Eu monto essa tabelinha da seguinte maneira, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz no 3 e também raiz no 2. Então, raiz no 3 e também raiz no 2. Raiz no 3 e também raiz no 2. Então, beleza, olha. Aqui eu consegui montar aqui seno e cosseno dos ângulos. Aí a tangente. Olha só, a tangente é muito simples, ó. O que é tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou a tangente também pode ser definida como o seno dividido pelo cosseno, tá? A tangente também pode ser escrita assim, seno dividido pelo cosseno, beleza? Então, veja bem, qual que é a tangente de 30? Vai ser o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, é como se eu pegasse meio e dividir por raiz de 3 sobre 2, né? Essa divisão vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá? Tangente de 45 seria dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45. Essa divisão aqui vai dar 1, tá? Beleza? E a tangente de 60 é a mesma coisa, dividir o seno de 60 pelo cosseno de 60. Essa divisão aqui vai dar raiz de 3. Beleza? Essa divisão vai dar raiz de 3. Esses ângulos são considerados ângulos notáveis. Então, esses ângulos nós precisamos saber quais são os seus senos e os seus cossenos. Os demais ângulos não é tão importante assim não, porque na maioria das vezes os exercícios trazem o ângulo, tá? Por exemplo, se o ângulo não for notável, for um ângulo de 37 graus, por exemplo, não é um ângulo notável. O exercício vai te dar lá, seno de 37, tanto, cosseno de 37, tanto, ele vai te dar. Mas, muitas das vezes, quando o ângulo é notável, o exercício não te dá seno, cosseno e nem tangente, você tem que saber, beleza? Então, vamos lá. Um exemplo simples aqui, bem simples. Vamos lá. Dado o triângulo abaixo, onde sua maior medida vale 5 centímetros e θ igual a 30 graus. Calcule as outras medidas. Gente, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar esse lado do triângulo aqui de A, esse lado de B e esse lado de C. Beleza? Olha, o exercício falou que a maior medida do triângulo vale 5 centímetros. Em um triângulo retângulo, a maior medida é a hipotenusa. Sempre a hipotenusa é o lado de maior medida. E a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, aqui nesse meu triângulo, eu chamei a hipotenusa de A. Então, eu posso falar que A
é igual a 5 centímetros. O que o exercício quer? O exercício quer que nós calculemos as outras duas medidas. Então, ele quer saber quanto que vale o lado B e quanto que vale o lado C. Olha, eu tenho o ângulo e tenho a hipotenusa. Então, eu tenho as relações, ó, seno do ângulo, no caso é θ, é igual o seno, lembrando o que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Então, ó, seno do ângulo. Quem é o ângulo? Seno de 30. Seno de 30. Quem é o cateto oposto ao seno de 30? É o B. Certo? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A, né? Só que o A vale 5, então já vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar A mesmo. Beleza? Agora vamos substituir. Seno de 30. Quanto que vale o seno de 30? Vale meio. Né? Isso aqui a gente tem que saber, né? Quanto vale o seno de 30. O B, que é que eu quero, eu não sei. O A vale 5. Né? O A vale 5. O A vale 5. Então, quanto que vai dar o meu B aqui, ó? Meu B, ele vai dar, multiplicando aqui em cruz, né? Multiplicando aqui em cruz, né? Eu tenho 2 vezes B, vai dar 2B. 2B. Vou tirar isso aqui. Vem que aqui vai dar 2B igual 1 vezes 5 vai dar 5. B igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5 centímetros. Esse daqui é o B. Beleza? Agora, eu tenho que achar o C. Eu tenho duas maneiras de achar, ó. Eu posso usar essa relação trigonométrica aqui, né? E eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Para vocês entenderem direitinho. Cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, no caso aqui, vai ser cosseno de 30. É igual cateto adjacente ao ângulo. Cateto adjacente ao ângulo é C. Tá? Hipotenusa é o A. Cosseno de 30 é um ângulo notável, eu tenho que saber, é raiz de 3 sobre 2. É igual. O C é o que eu quero. O A vale 5. Multiplicando em cruz aqui, ó, eu vou ter que 2C é igual a 5 raiz de 3. Eu vou ter que C é igual a
é igual a 5 raiz de 3 sobre 2, tá? 5 raiz de 3 sobre 2. Olha, eu poderia fazer pelo... Olha, achei o B, né? Primeiro achei o B. Eu poderia fazer pelo teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado seria 5 ao quadrado. O B ao quadrado vai ser... ali, ó, 2,5 já dividindo, mas eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 2, tá? Pra gente conseguir fazer a conta com um pouquinho mais de facilidade. É a mesma coisa que 2 sobre 5, tá, gente? 5 sobre 2 ao quadrado, né? Mais C ao quadrado. Olha, isso daqui, gente, eu tô fazendo a suposição que eu achei o B usando aqui o seno, né? E agora eu quero achar o C, né? Sem usar o cosseno igual eu usei aqui, tá? É só uma suposição. Não vai dar a mesma coisa, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Igual. Aqui eu vou fazer 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Mais C ao quadrado. Ok? Vamos lá. Continuando o nosso raciocínio aqui, eu vou ter o seguinte, ó, passando esse 25 sobre 4 para lá, eu vou ter o quê? C ao quadrado é igual a 25 menos 25 sobre 4. C ao quadrado é igual aqui, né, gente, ó, o mínimo entre 4 e 1 é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 4 dividido por 1, 4 vezes 25, 100, menos 4 dividido por 4, 1 vezes 25, 25. Então, continuando aqui, ó. C ao quadrado igual 100 menos 25, 75 sobre 4. Esse quadrado passa para lá como raiz. C igual a raiz de 75 sobre 4. Se você simplificar essa raiz aqui, você vai chegar em 5 raiz de 3 sobre 2, tá? Cinco raiz de 3 sobre 2, tá? O mesmo resultado que a gente teve ali usando o seno, beleza? Então, gente, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, basicamente é isso daí. Se vocês dominarem essas relações, né? Teorema de Pitágoras, as relações seno, cosseno e tangente,
né, souberem os ângulos notáveis, né, vai ficar tranquilo para trabalhar com decomposição de vetores. Então agora vamos ver a decomposição de vetores, ok? Decomposição de vetores, o que é decompor um vetor? Decompor um vetor a decomposição de um vetor é usada, né? Vamos acompanhar aqui a leitura. A decomposição de um vetor é usada quando um vetor está inclinado com relação ao eixo horizontal, certo? Fazendo a decomposição de um vetor, encontramos duas componentes que chamamos de componente x e componente y, que nada mais é que a projeção desse vetor nos eixos das abscissas e das ordenadas. Beleza. Olha só, quando eu tenho um vetor inclinado, o que eu faço? Eu projeto as componentes x e y dele nos eixos da abscissa e da ordenada. O que é abscissa? Abscissa, gente, é aqui, ó, o eixo x a gente chama de eixo das abscissas, tá? O eixo x nós chamamos de eixo das abscissas, né? Aqui seria o eixo das abscissas. Aqui seria o eixo das abscissas. O eixo y seria o eixo das ordenadas. Tá? São esses eixos, tá? Abscissas e ordenadas. Mas não tem necessidade disso daqui, né? Só para encher nosso... Então, veja bem. O que é isso? Eu preciso projetar uma componente x no eixo das abscissas e uma componente y no eixo das ordenadas. Então, eu tenho um vetor aqui que eu chamei de u. Como que eu projeto aqui as componentes? Olha, a componente x, ela estará projetada aqui, ó. Então, eu vou representar ela aqui. Essa daqui é a componente x do vetor. Beleza? E eu vou chamar essa componente de UX, tá? É a componente x do vetor U. Beleza? E da mesma maneira, eu projeto aqui no eixo do y a componente y do vetor. Beleza? E eu chamo essa componente, está projetada aqui, ó. Eu chamo essa componente aqui de UY, tá? É a componente x e y do vetor. Olha, o que nós temos aqui? Ó, eu vou representar esse desenho aqui fora do eixo, ó. Eu tenho aqui a componente y, eu tenho aqui a componente ux, tenho aqui o meu vetor u. Certo? Tenho aqui meu vetor U e eu tenho aqui um certo ângulo θ. Beleza? Certo ângulo θ. Tá? Aqui é o meu vetor U. Tá? Aqui é o vetor UX. E aqui é o meu vetor UY. Tá. Olha só. Se você não
pegou as aulas de vetores, as aulas 1 e 2 de soma de vetores, né, você pode acessar a nossa playlist e dar uma olhadinha lá. Mas eu falei que é o seguinte, o que nós podemos e não podemos fazer com os vetores? Nós podemos andar com os vetores para qualquer plano aqui no nosso espaço, para qualquer lugar aqui no nosso plano, tá? Qualquer lugar aqui no nosso espaço aqui eu posso andar com o vetor. Eu não posso rotacionar o vetor e nem mexer no módulo dele, ou seja, nem mexer no tamanho dele. Então eu não posso mudar a direção e o sentido do vetor e nem o módulo, mas andar com ele eu posso. Então, eu vou mais uma vez representar esses vetores aqui da seguinte maneira. Ó, vou pegar o meu vetor U, ele está aqui. Meu vetor U. Agora eu vou pegar o meu vetor UX e vou representar aqui. Não está igualzinho lá não, mas vamos considerar que esteja. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu vetor, o Y, e vou simplesmente arrastar ele para o lado, beleza? Eu só vou arrastar ele para o lado, ó. Vou pegar ele, ó, estou simplesmente arrastando ele, ó. Meu Y, ele está aqui, ó, beleza? Ó. Então vamos lá. Aqui no caso, então, é o meu vetor U, beleza? Aqui estava o meu vetor UY, né? Eu passei ele para cá, só arrastei ele. Eu posso fazer isso, eu não mexi no tamanho dele nem rodei ele. E aqui está o meu vetor UX. UX. E o meu ângulo continua aqui, ó. Olha, o meu vetor, aqui me formou um triângulo retângulo reto aqui, ó. Aqui ele tem 90. Beleza? Então, como que eu vou decompor esses vetores? Eu preciso decompor o quê? Qual é a minha intenção em decompor os vetores? Saber quanto vale a componente x e a componente y. Veja bem, então aqui eu uso as relações trigonométricas, ó. Ó, seno do ângulo, que ali eu chamei de θ, é igual a cateto oposto pelo adjacente. Quem é o meu cateto oposto? É o meu UY, tá? Não, peraí, eu falei errado. Seno do ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, quem é o meu cateto oposto ao ângulo θ? É o UY. Quem que é minha hipotenusa? É U. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que o y, a componente y, é igual ao vetor u vezes o seno do ângulo. Beleza? A minha componente y é o vetor u vezes o seno do ângulo. Agora, vamos lá. Cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o UX dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? U. Multiplicando o cruzado, aqui eu vou ter que o x é igual a u vezes cosseno do ângulo. Certo? Então, eu posso calcular a minha componente y e a minha componente x dessa seguinte maneira. Mas prestem bastante atenção. Veja bem, não é bom que você decore isso. A componente y é o vetor
vezes o seno dele, seno do ângulo que ele faz. A componente x é o vetor vezes o cosseno do ângulo. Você não pode decorar dessa maneira. Por quê? Na verdade, você não pode decorar, você tem que aprender. Por quê? Eu peguei aqui como referência este ângulo, tá? Se por acaso eu tivesse pego esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de beta, se eu tivesse pego esse ângulo, seria tudo diferente. Olha só, quem é o meu cateto oposto ao ângulo beta? É o UX. Então, o UX, o UX seria o seno de θ. E o Y seria o cosseno de θ. Iria mudar, entendeu? Então, eu preciso prestar bastante atenção qual é o ângulo que eu estou pegando como referência, beleza? Então, fica a dica aí. Olha só, um projétil, agora vamos resolver alguns exercícios aqui, para ver se ficou bem definida essa ideia pra gente. Ó, um projétil é lançado com uma velocidade de módulo de 20 metros por segundo e formando com plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, olha só. Eu vou escrever aqui que a velocidade, o módulo da velocidade, é 20 metros por segundo. O exercício me falou isso, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui está meu projétil. Eita! Aqui está o meu projétil. E eu vou lançar esse projétil com uma velocidade de módulo 60 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com horizontal. Então, tá aqui, ó. Vou representar aqui, ó. Tá. Isso daqui é o meu vetor velocidade V. Tá. 60 graus com horizontal. A horizontal tá aqui, ó. Aqui é o ângulo θ. Tá? Eu vou escrever aqui que θ é igual a 60 graus, tá? Beleza. Ele quer a componente x e y desse vetor. Olha, vou desenhar até aqui pra gente ver melhor. O vetor tá aqui, beleza? O vetor tá aqui. A componente x dele vai estar aqui. E a componente y dele vai estar aqui. Tá? Se o meu vetor aqui é o v, chamei de v, eu vou ter aqui o vx, componente x do vetor v. Opa. Vou ter aqui a componente x do vetor v. E aqui eu vou ter a componente y do vetor v. Vx e vy. Que é exatamente o que o que o exercício quer saber. Calcule a componente horizontal, é o vx. E a vertical, é o vy, né? Então, gente, ó, o que isso daqui vai me dar? Igual eu resolvi aquele exemplo, ó. Vocês não precisam fazer sempre detalhado assim, né? Ó, vai me dar isso daqui, ó. V aqui
aqui o Vx, e o Vy, eu vou andar com ele para cá, tá? O Vy está aqui, ó. Vou tirar ele daqui e vou andar aqui para cá, ó. Aqui é o meu Vy, ó. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, eu só andei com ele para lá. Aqui é o meu Vx. E aqui é o V, é o vetor V, tá? Então, ó, e o ângulo tá aqui, ó. Eu quero saber a componente x do vetor e a componente y do vetor V. A componente x e a componente y. Olha só. Usando lá as relações trigonométricas, eu vou ter que Vx, né, é igual a V cosseno do ângulo. Tá? Então, Vx, o V vale 20. O cosseno de 60 é raiz... Não. O cosseno de 60 é meio. Tá? Lembra que é um ângulo notável e a gente tem que saber. Isso aqui vai dar 10 metros por segundo, tá? Achei o Vx. Agora eu vou fazer o Vy aqui, ó. O Vy é igual a V seno de θ. Tá? O Vy é igual a V, vale 20. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O Vy é igual. Isso daqui vai dar 10 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Então, ó, achamos a componente x e a componente y do vetor V, tá? É só isso. Agora, esse daqui é um exercício de equilíbrio de um ponto material. Só que vai ser um exercício muito bom para a gente analisar aqui a nossa decomposição de vetores. Então, olha só. Vamos lá. Uma caixa A de peso igual a 300 newtons é suspensa por duas cordas, B e C. As cordas estão aqui representadas, ó, B e C, tá? Conforme a figura a seguir, dado seno de 30 igual a 0,5, ó, aqui ele te deu o seno, olha que legal. O valor da tração na corda B e na corda B é igual. Ele quer saber quanto que vale a tração, quanto que vale a força que essa corda aqui, ó, essa corda aqui, né, essa corda B, quanto que vale a força que essa corda B está fazendo para manter essa caixinha aqui suspensa. Olha, esse ponto aqui, ó, a gente chama de ponto material, tá? É nesse ponto aqui que está agindo as forças para manter essa caixinha suspensa e em equilíbrio. Essa caixa ela tem equilíbrio. O que que significa isso? Significa que a resultante das forças que atuam sobre ela é zero, é nula. Somando todas as forças que atuam sobre ela, significa que essas forças não é nula. Olha, se essa caixa tem um peso de 300 newtons, ó, isso daqui é o peso da caixa, tá? É o peso da caixa, que é igual a 300 newtons. Significa que esse cabo aqui, ó, ele está fazendo uma força de 300 newtons para segurar essa caixa. Beleza?
Então, vamos lá. Então, só que veja bem, esse outro cabo aqui também está fazendo uma força. Esse outro cabo também está fazendo uma força, que está difícil de desenhar aqui. Mas a gente vai conseguir. Olha, não conseguimos. Então esse outro cabo também está fazendo uma força, beleza? Só que veja bem, as forças aqui tem que se anular. Então, veja bem, as forças que apontam para cima, ela tem que ser igual à força que aponta para baixo, para a resultante dar zero. A força que aponta para a direita tem que ser igual à força que aponta para a esquerda. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a força nesse ponto aqui que aponta para cima? Ó, para cima. Ó. A força que aponta para cima é a componente Y, dessa corda aqui, ó. É a componente Y dessa cordinha aqui. B, beleza? É a componente Y dela. Se ali eu chamei de B, aqui eu vou chamar de BY, certo? E qual é a força que aponta para a esquerda aqui? O C está apontando para a direita, a cordinha C para a direita. Qual é a força que está apontando para a direita aqui? Eu representei esse vetor aqui, ó, ao contrário, né? Então, vamos fazer certinho. Esse vetor, ele estaria aqui, ó. Beleza? Então, ó, esse daqui é a componente Y do vetor. Beleza? Agora, vamos analisar. Não vai ser importante aqui na resolução do exercício. Quem é a força que aponta para a esquerda aqui, ó? Seria a componente X do vetor B, ó. Beleza? Seria o BX, tá? Ele apontaria aqui para a esquerda. Então, veja bem. Para esse corpo ter equilíbrio, as forças que agem nesse ponto, né? A força que age nesse ponto aqui, a soma das forças, o somatório tem que ser zero. Então, quer dizer, uma força tem que anular a outra. A que aponta para cima tem que ser igual a que aponta para baixo. O que aponta para a direita tem que ser igual ao que aponta para a esquerda. Entendeu? E assim por diante. Então, olha só. O que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Então, BY ele tem que ser igual ao peso de A. Ao peso de A. Tá? Porque aqui é o peso de A, representado por esse vetor. O BY ele tem que ser igual ao peso de A. E o BX teria que ser igual ao C. Mas o BX não importa pra gente, porque ele quer saber qual é a tração na corda B. Tá? Então, olha só, analisando a corda B, esse ângulo aqui é 30, tá? Eu sei o valor do BY. BY, se ele é igual ao peso de A, ele vale 300 newtons, tá? BY vale 300 newtons. Então, eu sei o valor do BY. Olha só, eu tenho aqui o 30 graus e eu tenho o cateto oposto. Eu quero saber quem? A hipotenusa. O B é a hipotenusa. Então, eu escrevo aqui seno de 30 é igual cateto oposto, BY, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? B. Seno de 30, o exercício deu pra gente, é 0,5. Mas se não tivesse dado, tinha que saber, porque 30 é um ângulo notável.
BY é igual a 300. E o B é o que eu quero saber. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, vou fazer aqui. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 0,5B é igual a 300. O 0,5 ele está multiplicando, ele passa dividindo. B é igual a 300 dividido por 0,5. B é igual a 600 newtons. Vamos lá, vamos ver se tem essa opção, vamos ver. newtons, ó. A opção correta é a letra D de Deus. Beleza? Então, gente, ó, decomposição de vetor é isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa aula tenha ajudado, tá? E eu peço que deixe um like no nosso vídeo e, se puder, se inscreva no nosso canal, que vai ser de uma grande ajuda, tá? Então, mais uma vez, espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem com Deus.